aquilo que você poderia tentar resolver, mudando de comportamento, tomando outras atitudes, você continua na mesma atitude, mas expulsando ali o demônio. Sai, demônio, vai orando, orando, mas cada um exime-se da culpa e atribui esse mal ao demônio. Quando eu conseguir expulsá-lo, meu lar vai ter paz e sossego. Quando na verdade você tem que expulsar o mal que ainda tem dentro de você, o pecado. O reformado jamais vai atribuir tudo ao diabo, mas ele costuma fazer algo semelhante. Ele atribui ao outro com muita facilidade. Nós estamos estudando o eterno decreto de Deus por meio da confissão de fé de Westminster. O que nós temos visto é a seção 3, que diz assim: 1. A eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. 2. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. 3. Nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirado a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. O que estamos vendo é essa parte aqui, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Vimos a respeito do dualismo, não é? Onde se coloca Satanás como que tendo praticamente a mesma força de Deus, uma luta ali, Deus querendo umas coisas, Satanás impedindo, frustrando, Satanás querendo outras, Deus impedindo, frustrando. Isso é uma heresia. Quem manda em tudo é Deus. Satanás só se mexe porque Deus assim o permite. Hoje nós vamos concluir essa parte falando do demonismo, que é outra heresia que vem por falta da compreensão desse parágrafo que nós lemos. O demonismo é a doutrina que atribui ao demônio o pecado e a emergência de todos os males. Não há um poder exorcista que expulse o demonismo do mundo, que o retire da arena histórica. Mas existem carismáticos que têm o poder para exorcitar pontilharmente demônios específicos, como o do câncer, da AIDS, do adultério, da pobreza, do desemprego, dos desentendimentos conjugais e outros. Então, o demonismo é isso. Eles colocam o demônio em tudo, em tudo. Se você está com crise no seu casamento, é o demônio, vamos expulsar o demônio aqui nessa casa. E vão lá e fazem aquela coisa. E tudo, não é? Ó, o carro quebrou, foi o demônio que não queria que eu chegasse na igreja. Ó, adoeceu, é o demônio. Então tudo para eles é o demônio. E eles querem exorcizar tudo, né? Os objetos, a casa, suas roupas, seu cabelo, tudo eles querem tirar o demônio que está ali dentro. Tudo se atribui ao diabo, deixando o homem apenas como vítima, isento de culpa, pois os pecados, tanto o original como os factuais, são de origem demoníaca. Finalmente, segundo tal doutrina, muito em voga no neopentecostalismo, o maligno é o único culpado. E aí é um caso muito complicado, meus irmãos, porque aquilo que você poderia tentar resolver, mudando de comportamento, tomando outras atitudes, o que é que acontece? Você continua na mesma atitude, mas expulsando ali o demônio. Sai, demônio, sai o demônio do marido brigão, sai o demônio da mulher faladeira, e você sai orando, orando, mas cada um exime-se da culpa e atribui esse mal ao demônio. Quando eu conseguir expulsá-lo, meu lar vai ter paz e sossego. Quando na verdade você tem que expulsar o mal que ainda tem dentro de você,
o pecado que ainda habita em você. Expulse ele. O que é que eu estou fazendo na minha casa que está trazendo discórdia, que está trazendo guerra, que está levando a uma falta de paz? O que é que eu estou fazendo? Porque a tendência, o reformado jamais vai atribuir tudo ao diabo, mas ele costuma fazer algo semelhante. Ele atribui ao outro com muita facilidade. Então tem um problema, pai com filhos, o filho olha e procura as culpas do pai para justificar o seu comportamento. Os pais procuram a culpa nos filhos para justificar a sua ira contra as atitudes dos filhos. A esposa do mesmo jeito, culpa o marido culpa a esposa. Então, há uma transferência. Os neopentecostais, eles atribuem aos demônios. É o demônio, para se eximir da culpa. Os reformados não usam desse artifício, mas usam de um semelhante. É de procurar a culpa do outro. Ah, é a minha esposa, ah, é o meu marido, ah, é meu filho, ah, é meu vizinho, ah, isso, ah, é aquilo. Ninguém tem coragem de dizer o seguinte: deixa eu fazer uma retrospectiva da minha vida, do que eu estou fazendo, uma análise bem profunda de quem eu sou. Ah, não consegue não? Pergunte às pessoas. Pergunta à esposa, não é que você está brigando tanto? Meu amor, você me conhece, me diga uma coisa, eu tenho algo que preciso mudar em mim, e o que será? Não é? E aí você vai ter uma noção. A esposa do mesmo jeito: ó, amor, o que é que eu estou fazendo que tira a sua paz, que te irrita, que te incomoda? Aí ele vai tentar se moldar a forma correta de viver. Em vez de culpar o outro, como os neopentecostais culpam os demônios, você vai culpar a si mesmo, vai tentar mudar a sua esposa, o seu esposo vai culpar a si mesmo, e cada um vai tentar se corrigir em vez de tentar corrigir tanto o outro. Ele manda seus liderados, que se contam aos milhares, encostar nos seres humanos, causando-lhes pecados e enormes estragos morais e financeiros. O homem não é responsável nem culpado por seus erros, fracassos e sofrimentos. Tudo é causado pelo diabo. Isso é o demonismo falando. Eles tentam culpar e colocar a culpa no diabo em tudo. Fico pensando como é que o diabo não vê isso, né? Na verdade, o diabo até gosta, porque a ignorância a respeito da palavra, para ele, é a melhor coisa. Enquanto você culpar o diabo ou outras pessoas, ele está batendo palmas. Pode me culpar. E continue fazendo. Não mude não, viu? Porque sou eu. Então, à medida que, no momento que você disser assim: eu sou o culpado dessa situação, ou pelo menos tenho culpa parcial nessa situação, ou pelo menos não estou usando dos artifícios que a palavra de Deus me dá para resolver esse problema. Enquanto você não assumir a responsabilidade, você não vai passar de um neopentecostal adepto do demonismo. O homem não é responsável nem culpado por seus erros, fracassos e sofrimento. Tudo é causado pelo diabo. Então, a sua empresa faliu, foi o diabo. Você está fazendo uma escultura, quebrou tudo, foi o diabo. Ainda bem que o alemão não pensa assim. Ele procurou se renovar, se reinventar e já descobriu outra técnica. Entendeu a diferença? Porque se fosse um neopentecostal, deixa eu contar o que houve. Genaíus fez uma escultura belíssima, linda, e ficou um show. Quando ele foi tirar ela da parede, desmoronou tudo, quebrou. O boneco saiu se quebrando todinho, a escultura. E aí ele olha para aquilo que aconteceu. Se fosse um adepto ao demonismo, ia botar a mão na escultura, nunca mais caia, nunca mais quebre, ia fazer do mesmo jeito. Não fez não, que ele me mostrou a mudança, a renovação, aprendeu com os erros e disse: não vou mais fazer desse jeito, vou fazer assim agora, ó. E deu certo, entendeu?
É a diferença de você atribuir culpa aos outros, de você atribuir a você mesmo. Quando você atribui a culpa a você, o erro a você, você se reinventa, você modifica de postura. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28 aqui, né? Porque eles dizem que tudo é o demônio. Ah, está dando errado, é uma maldição, é o demônio, é porque o demônio está fazendo isso e ele não é culpado de nada. Oi? Sim, era isso que eu vou chegar já. Deuteronômio 28, do 1 ao 6, mas nós vamos ler aqui até o 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Então observe, a responsabilidade aqui pesa sobre quem? Ser humano, sobre a gente, entendeu? Olha, se você atentamente ouvir a minha voz, vai dar tudo certo. Eu vou te abençoar. Você vai se sentir feliz e você vai ser próspero. Ah, mas eu não estou sendo. Aí existem outros propósitos de Deus para te moldar, para te orientar, para fazer você se reinventar. Existem muitos meios que Deus usa para melhorar a sua vida, inclusive os problemas. Diz ela. Mas aí é obediência a todos esses mandamentos, todos. São 600 e alguma coisa. 613. Todos esses mandamentos. Não, aí no caso, veja bem. Para eles lá eram. Para nós é a lei moral. Certo? Para eles eram esses 613 mandamentos, mas porque tinha cerimonial, tinha o Código Civil, tudo que precisava ser observado em Israel. Quando Cristo veio, ele já aboliu aquelas leis cerimoniais, sacrifício de ovelha, de lavar de mãos até o cotovelo, um monte de coisa ele aboliu, no sentido cerimonial, mas a lei moral permanece. Você vai ver justamente essa situação, pode ficar pensando. Por exemplo, bendito será na cidade, bendito será no campo. Lá está dizendo o quê? Por exemplo, os mansos herdaram a terra. Então, justamente, existem as bem-aventuranças do cumprimento e observância das leis do Senhor. Estas leis hoje dizem respeito aos 10 mandamentos. Só que eles dentro existem muitos preceitos, muitas coisas que estão ligadas a ele, que o Senhor Jesus Cristo veio esclarecer. Ó. Não adulterarás, não é só o ato, é o pensar também. Não matarás, quando você odeia, já, sem motivo, já matou no coração. Não entra mais, questão de juros, aquelas coisas que tinha no dia a dia, né? Questão do não cobiçarás. Existem muitas questões ali também, dentro dela, que o decorrer da palavra vai mostrando, que você vai vendo como é difícil observar. Aí você diz, então Deus nunca vai me abençoar, porque eu nunca vou cumprir à risca todos esses mandamentos. A questão é, Cristo já cumpriu para você. Agora que você tem que ter responsabilidade com Cristo. Entendeu? Ah, Senhor, eu falhei. Ele sabe que você vai falhar. Mas a sua luta, a sua garra, a sua persistência, a sua vontade, o seu desejo, nessa busca por perfeição, é considerada. E Ele te abençoa nestes aspectos. Agora, é como eu disse, existem outras questões. Vê só o que diz Deuteronômio aqui. Ainda a continuação. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão.
Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonastes. Percebem sobre quem pesa essa responsabilidade? Aonde é que o diabo entrou aqui? Apesar de que ele será usado possivelmente como instrumento aqui, entendeu? Deus enviando, vai lá, atormenta Saul. A confusão veio sobre a mente de Saul. E foi um demônio, mas foi enviado por Deus, entendeu? Mas é Deus quem comanda a situação. Se você observar e ouvir, atender e cumprir, você terá essas bênçãos. Se não, você terá essas maldições. Então, é responsabilidade sua. Tem nada a ver com o demônio. E a gente vai ver, né, a questão que Eder perguntou ali. Mas antes, eu quero contar o exemplo de duas senhoras. Não, uma senhora e um senhor. O senhor que infartou, deixa eu começar com ele. Os pentecostais, ele sofria do coração. E ele era desse crente bem fervoroso e tudo mais. Só faltava conhecimento da palavra de Deus mais profundo, que ele teria preservado a vida dele. Mas o que aconteceu? Ele tomava remédio do coração e alguém chegou para ele e orou e disse: eis que estás curado agora. Eis que eu repreendo todo mal que está no teu coração, e a partir de hoje você tem um coração de criança, está novo. Creio. Parou de tomar o remédio. Pouco tempo infartou, ficou todo torto, precisando usar fraldas, precisando de acompanhamento, até que faleceu. Entendem isso? Existe também o exemplo de um casal que teve uma criança e a criança adoeceu gravemente. E o pastor disse: olha, eu vou aí. E orou pela criança. E disse: qualquer mal que está nessa criança, sai, tal. Orou do jeito que os neopentecostais fazem. E disse para os pais: ela já está curada. Pode não aparentar, mas já está, creia. E aí os pais: oh Deus, graças a Deus e tudo. O que aconteceu? A criança agravou. E o pastor disse: creia que está curado. E a criança morreu. E eles ligaram em pânico para o pastor disse: creia que a obra será ainda maior, ela vai ressuscitar. E eles esperaram e viram que tinham sido enganados. E aí eles escreveram até um livro, vocês podem pesquisar e até ler esse livro. O título do livro eu não lembro os autores, mas o título do livro é Matamos Nosso Filho. Eles assumiram a responsabilidade, entendeu? Matamos o nosso filho. Agora eu pergunto, se tem outro filho, eles vão repetir o erro? Jamais, entenderam? Veja bem, e uma mulher aqui em Agrestina, ela estava sendo atormentada, ela estava com a mente profundamente perturbada, que ela não se concentrava mais, ela não conseguia dialogar mais, e ela só repetia uma língua enrolada o tempo todo. Tipo pentecostal em reunião de culto de fogo. Só que tem um detalhe, ela era católica, devota, e ela não tinha esse costume, mas de repente começou. E aí o marido dela ficou desesperado: que é isso? E aí chama o pessoal das igrejas, e aí foi um monte de pessoal de igreja orar para a mulher e gritava, botava a mão na: demônio, sai, espírito, sai. E a mulher ficava mais nervosa ainda, mais perturbada ainda. E aí a desculpa foi o quê? A desculpa foi os demônios. Olha, é porque é uma casta. São muitos demônios. É legião. Então nós vamos nos preparar mais, jejuar, e outro dia a gente vem aqui expulsá-lo. E deixaram a mulher lá.
Aí o meu querido irmão Aparecido, que não gosta de me botar em problema, né? Foi lá para casa, tarde da noite, acho que ia dar meia-noite. Júnior, a gente precisa ir ali. Eu disse, que é que tá vendo? Uma hora dessa, aí ele disse, tem uma mulher endemoniada ali e eu quero que tu vá expulsar o demônio dela. Eu disse, miséria. Nem de demônio eu gosto, mas rapaz. Se você não tivesse vindo, tivesse mandado uma peça de roupa. Aí eu orei no coração e disse, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu nunca expulsei demônio na minha vida. Aí eu disse, quer saber se Deus me colocou nessa situação, é porque Ele quer que eu enfrente. Então eu vou, seja o que Deus quiser. Aí fui, cheguei, tava cheia a rua da coitada da mulher. Cheia. De um lado e de outro da calçada. Não, e o pior é que quando Aparecido desce do carro, que me chama diz, aqui eu trouxe o pastor da igreja para orar. O pessoal, ai, que o pastor chegou, agora vai, não sei o que. Eu digo, isso é uma situação, viu? Aí lá vai eu, entrando todo cabisbaixo, né, com a cabeça dentro dos ombros assim, entrei para dentro da casa. Aí vi a bichinha lá, sentada numa cama, a casa cheia de gente, e ela sofria do coração, tinha os pés inchados e tudo. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Eu digo, já sei, vou ler a Bíblia com ela, sozinho, e vou orar com ela. Se de fato for um demônio, vai se aborrecer, vai se manifestar ali, e eu vou fazendo o que Deus for me dando orientação de fazer. E aí eu cheguei no ouvido dela e disse, eu posso fazer uma leitura da palavra de Deus aqui de um salmo? Ela só balançava a cabeça. Mas entendia, né? Aí eu comecei a ler um salmo e ela do mesmo jeito, não se aborreceu nada. Aí eu digo, eu posso fazer uma oração pela senhora? Aí orei, Senhor, se há algum mal que está aqui, Senhor, que tire dessa senhora, no ouvido dela, sabe? Sem grito, orando ali com ela. E nada. Aí eu digo, não, já tinha passado por umas experiências, né, em família, de problema de nervo, doença de nervo. Deus, veja como Deus é, né? Aí já me deu um insight de levar essa mulher para um tratamento de neuro. Aí eu levei. Eu sempre falo o nome dele, faço questão, porque a obra que Deus fez usando ele, para mim foi incrível. É o Dr. Veloso. Fechou a clínica dele lá, que era do lado do... Ah, ele faleceu, foi? Não sabia. Mas veja, do lado do Açaí era a clínica dele. Eu fiz o seguinte, eu disse, olha, a igreja vai... Porque eu perguntei ao pessoal, vocês têm condição de levar ela para uma consulta? Aí, olha, meu filho, eu já gastei tanto com ela, que eu não tenho mais condição não. Eu disse... Ela não vai poder ficar nessa situação. Aí falei com a igreja, a igreja chegou e arcou com essa despesa de pagar a consulta para ela. Levamos no carro de Aparecido, chegou lá, deixamos ela com o médico lá, o doutor Veloso, e ele foi lá e tal, passou uma medicação e tudo. No outro dia, eu passei na casa dela. Juninho, meu filho, é você, venha cá. Eu digo, eu não acredito não. Que coisa maravilhosa Deus fez. E não era demônio, pessoal. Sabe? Só que antes de levar ela, eu perguntei o seguinte, eu disse, olha, isso não tem nada a ver com demônio, não. Me diga uma coisa, ela passou alguma decepção, alguma raiva, ela teve algum estresse aqui em casa, o marido dela? Não, passou não. Aí a irmã dela disse, passou sim. Veio aqui uma rezadeira rezar os pés dela e disse para ela o seguinte, que pode ser uma mentira, né, também, porque ela não ia adivinhar a vida aí. Verdade ou mentira, a realidade é que a mulher passou por um trauma muito grande. A rezadeira disse, olhe minha filha, esses seus pés inchados é trabalho de macumba que estão fazendo para a senhora. De uma mulher que tem raiva da senhora e quer tomar o seu marido, e está quase conseguindo. Coitada, meu Deus, encucou com aquilo e... Não, mas o demônio passou por lá, deixou o tormento, saiu, né? A tormenta e saiu, né? Mas cada um ali tem a responsabilidade, pessoal. E principalmente de conhecer a palavra de Deus para ficar livre, purificado de todos esses ataques, não é?
deixa eu ir aqui para a questão de Éden. O que é que o demônio faz então? Se o demônio não é culpado por todo o mal que sofremos, o que é que ele faz então? Mateus 4 mostra o que é que ele faz. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o que acontece? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho uma missão com a palavra de Deus aqui, e é por ela que eu vou me alimentar. Mas observe o papel do diabo. O que ele fez aqui? Ele não forçou Jesus Cristo a pecar. Ele sugeriu uma forma dele quebrar a missão dele ali. E o que ele usou? Ele usou as sensações de Jesus Cristo, que é o que eu falei no sermão sobre as emoções. Ele olhou e disse: olha, tu não poderia passar por isso, não. Você é o filho unigênito de Deus. Você não poderia estar passando por isso, não. Na verdade, você pode mudar esse quadro agora. Olhe para a fome que você está sentindo. Veja a vontade de saciar o prazer que você saciará matando a fome, comendo um pão delicioso. Poder você tem para isso. Então, transforma uma pedra dessa em pão, homem, e satisfaz os teus prazeres, a tua vontade. Então, aqui ele tentou o desejo, ele quis inflamar o desejo de Cristo por satisfazer a sua carne com prazeres deste mundo, que é um prazer se alimentar, não é? E quando você está com fome, não é? Parece que até machixe fica gostoso nessa hora. Aí é. Quando você está com fome, aí tudo é gostoso. E a fome, 40 dias e 40 noites. E ele dizendo, lembrando a Cristo, não é? Você pode transformar, você é filho de Deus, não precisa passar por isso. Então Jesus Cristo combateu esse prazer de satisfazer a carne quando não deve-se com a palavra de Deus. Está escrito, não é só de pão que eu satisfaço o meu prazer, eu satisfaço principalmente com a palavra de Deus, é dela que eu me alimento. Depois ele vem e tenta mais uma vez. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja que interessante. Aqui ele traz de novo à lume a questão de quem Jesus Cristo é. Só que sempre colocando uma incógnita, sempre colocando uma dúvida. Se és, além de provar, te satisfaz, homem. Não é? Aí aqui ele coloca sobre o pináculo do templo. Pessoal, a gente tem que questionar as coisas quando a gente lê. E um questionamento que você precisa fazer é o seguinte: por que ele foi para o pináculo do templo e não, como já estava no deserto, para alguma pedra grande ou algum abismo, alguma coisa, e mandou Jesus Cristo se atirar de lá? Qual o propósito de levar para o templo? Aí é onde entra a questão. Ele tentou Jesus Cristo no aspecto do prazer em saciar a carne, né, com os deleites que esse mundo oferece. E aqui ele está tentando Jesus Cristo com a vontade de se manifestar ou ser famoso, reconhecido, aplaudido, né? Fama. Aqui ele está tentando Jesus Cristo na questão da fama. Olha, se tu pular daqui, tu não é filho de Deus. Se tu é filho de Deus, pula daqui e tua missão vai estar mais fácil de se cumprir. Por quê?
Quando tu disseres, anjos, segurem-me, eles vão ter que te segurar. Que está escrito também. Aí usou a Bíblia. É descarado, né? O local, no caso, a qual o leitor também está dando a conotação justamente principal. Não é isso? Porque Não, com certeza. já imaginou se lá fora o pessoal se escandaliza, imagina acontecendo dentro do nosso ambiente. Quer dizer, lógico que todo cristão, um escândalo assim vindo, vai ficar cristão, vai ficar de fato irado, porém Deus permite que não peque, mas irado com a situação que assim acontece. Então, no caso aqui, se Cristo duvidasse, seria um escândalo. Se ele pula, os anjos de fato vão segurar. O povo que estava reunido, aquela multidão embaixo no templo, ia ver aquilo e ia dizer o quê? É Deus, é o Messias. É o Messias prometido. E a fama de Cristo ali ia ser reconhecida. E facilitaria, no caso, o trabalho de fazer discípulos. E o que Jesus Cristo disse? Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Deixa eu sem fama mesmo. Não quero, em nome da fama, tentar o meu Deus. Não preciso provar nada para ser ninguém. Eu vou ser quem eu sou. E aí ele vence mais uma vez. Aí o diabo se conforma? Não. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Olha aí, tá vendo? A prova de que poderia dali mesmo tentar mandar Jesus Cristo pular, não é? A um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aqui Jesus Cristo estava sendo tentado na questão do poder. Todos os aspectos da vida de uma pessoa, Jesus Cristo foi tentado. Saciar os prazeres carnais que este mundo oferece, de muitos deleites pecaminosos. E até que não são pecaminosos, mas que se tornam pecaminosos dependendo do propósito que você está usando. Saciar os prazeres carnais, adquirir fama, reconhecimento e aplauso do mundo. E aqui poder. Porque Jesus Cristo seria o rei do mundo. Jesus Cristo seria o que o anticristo vai ser, o governante mundial. O poder seria grandioso. E ele diz, está vendo todos esses reinos, a glória deles eu te darei. Tu terás este poder. Só precisa um simples ato. Te prostra e me adora. E Jesus Cristo disse, então Jesus lhes ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Entenderam? Jesus Cristo sofreu, sem ter cometido pecado nenhum, mas, ao vencer todas as tentações, foi confortado e consolado. Agora tem outra coisa que eu quero também corrigir no pensamento de muitos que olham para esse texto e dizem, Jesus Cristo foi tentado em 3 coisas. Não, Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Aqui simplesmente é um resumo dos 3 aspectos aonde ele foi tentado. Porque Jesus Cristo foi tentado como? Lucas dá um detalhe melhor nesse sentido. Lucas 4,13. Passadas que foram as tentações de toda sorte. Entenderam? Toda sorte que você... Tem tentações que Cristo passou aqui que você não passou ainda e vai morrer sem passar. Mas Ele passou. Todas as tentações. Porque existem pecados que eu tenho uma tendência maior a cair, vocês outros. Jesus Cristo foi tentado em toda sorte de tentações. Tentações de toda sorte. Apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Até encontrar outro momento que ele dissesse, opa, posso usar essa situação. Então, respondendo à pergunta de Éder, é isso que o diabo faz.
ele não te força a pecar. Ele inflama o teu desejo pelo pecado. Ele mexe com as tuas emoções. Ele mexe com os teus sentimentos. Ele mexe com as tuas vontades, falando no teu ouvido. Ah, é simples? Não, às vezes ele nem precisa. Às vezes o crente está tão distante da palavra de Deus que ele diz: deixa isso sozinho, não vou nem perder tempo com ele, porque ele sozinho já faz mais do que com ajuda, né? Então o que precisa fazer é cada um assumir a responsabilidade de dizer: eu posso ter sim culpa no problema do meu lar, no meu trabalho, no problema que está surgindo com os meus amigos, na política, em todo canto. Eu posso ter sim. E averigue, investigue, até que você encontre. Se não encontrar, amém. Mas isso não te exime da responsabilidade de mudar de estratégia. Não ilegal contra a palavra de Deus, mas de uma estratégia que você perceba que a pessoa te ouve melhor, que as coisas mudam. O interessante é que a Madeira é um tentador. Pronto. Né? O nome dele já diz. A pessoa como cristão, desde o início da manhã, ele sempre usa o argumento da Bíblia. Então, um cristão, quando pega, cara, alguma coisa, tem desse que ainda podia dizer: não, mas o pecado já estava determinado de pecar mesmo. Não. O pecado já estava escrito esse pecado dele. Aí é complicado. Uma escolha nossa. E o diabo ainda insiste em dizer assim: diga não, rapaz, o cair é bom. Tu cai, esse pecado é determinado que ia cair. Não, então. Nós sabemos que foi uma escolha nossa. Aí observe que além do diabo tentar, essa pessoa está tentando você. Aqui você amenize o seu pecado, né? Culpando o decreto, culpando isso, culpando aquilo, culpando tudo e todos, menos você. Então o decreto foi, Deus revelou que existe essa doutrina do decreto para nos manter firmes, confiantes em nossa salvação, e de que ele começa e termina a obra, porque ele é quem decreta e determina todas as coisas, e não para a gente se justificar, porque fazendo isso, o pecado se torna pior ainda. Essas pessoas, veja só, foi o que Satanás fez com Pedro também, quando Jesus Cristo estava dizendo: olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês, está chegando a hora onde os homens vão me prender, vão judiar de mim, vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro: ei, não, Senhor, não diga isso, isso jamais te acontecerá, tem piedade de ti, Senhor. Jesus Cristo olhou para Pedro e disse: arreda, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque você cogita das coisas dos homens e não de Deus. Então observe, Satanás às vezes usa até outras pessoas para reforçar a tentação que já existe no nosso coração, inflamada por ele. Então a guerra é grande, pecados são muitos, e nós nos purificamos conhecendo a palavra de Deus. Isso que vocês estão fazendo aqui. Assim a gente se purifica, mas não só assim, também amando essa palavra a tal ponto de que ela nos mova acima dos nossos sentimentos e emoções. Alguma dúvida, irmãos? A pergunta está respondida, Deus. Amém.